Sedentos por uma boa palavra. Nós viemos aqui, Pai, porque confiamos que há coisas a serem comunicadas. Nós nos entregamos, reconhecemos que a Sua palavra é a verdade. Nós reconhecemos que o nosso coração é uma terra boa, é uma terra fértil. Nós confiamos nos dons do Espírito se movendo nessa manhã. Nós entregamos tudo a partir desse instante. Reconhecemos, Pai, que nós precisamos de Você. Nós Te amamos, Pai. Nós dependemos de um Deus vivo, de um Deus leal, de um Deus verdadeiro, de um Deus que ainda continua fazendo infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, meu irmão. Bom dia, graça e paz. Meu irmão do teclado vai dividir a unção comigo aí, tá, meu irmão? Que alegria, que prazer estar aqui. Se você tem dúvida que você é um servo, hoje você vai sair daqui convicto que você nasceu para servir. Amém? Sabe, meu irmão, esse tema é um tema, como todos os outros, extremamente relevante, extremamente importante. E ao longo do mês de agosto e de setembro, que são os 2 meses propostos para tratar desse tema, vários ministros, vários homens e mulheres vão passar por aqui e eles vão jogar luz em cima desse tema, tendo como base a unção específica que cada um carrega, porque é um tema extremamente importante e ele não vai se esgotar em todas essas ministrações. Então, alguns ministros já passaram por aqui, já falaram sobre isso, outros virão em todo o mês de setembro. E o grande objetivo de tudo isso é que cada um, com a unção que Deus derrama sobre a sua vida, possa apresentar um pouco sobre tudo isso. Eu entendo que o ato de servir como um verbo, é um ato muito grande. Então, como é um verbo e precisa de ação, servir é tal como cozinhar. Sua esposa pode cozinhar de um jeito, a minha pode cozinhar do outro, mas se ao final de tudo isso uma refeição estiver pronta, é cozinhar. Amar é um verbo, eu posso amar de um jeito, você amar de outro, mas a quem você ama, se entende e recebe do seu amor, se sente amada, houve uma ação, houve um verbo, amar. O servir é a mesma coisa. O servir, ele tem diversas maneiras, diversas formas, diversos jeitos de acontecer, e a gente só precisa estar atento a entender qual é a parte que nos cabe em tudo isso. E eu queria que você entendesse que nós vamos construir um pensamento em cima da palavra, para que você possa entender uma outra forma de servir, para que o Espírito Santo possa nos conduzir de forma individual a enxergar uma outra maneira de servir tão poderosa quanto todas as outras. Então nós vamos discorrer algumas coisas, porque a gente vai construir um entendimento e um pensamento, e eu tenho absoluta certeza que se você tiver um pouquinho de calma aí, Deus no final vai te explicar exatamente o que tem que ser feito, tudo bem? Nós vamos começar lá em Atos, no capítulo 17. Eu quero narrar isso porque o tempo pode ser, nesse instante, o meu inimigo mortal, e eu não quero deixar ele ganhar hoje, mas eu vou trazer uma ideia para você. Lá em Atos 17, nós vamos ler só alguns desses versículos, nós vamos começar do 16. Paulo está indo pregar em Atenas para os inteligentes, os cultos, os intelectuais daquela época, levando boas novas e tratando sobre o tema ressurreição. E lá no 16, diz assim: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. 17, por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios, tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. 18, Paulo também debateu com alguns dos filósofos e epicúreos e estoicos,
quando lhes falou de Jesus e da ressurreição. Eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer de que novo ensino é esse? 32. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso, mas em outra ocasião. 33. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Meu irmão, esse texto fala de uma pregação poderosa, maravilhosa de Paulo. Se você ler do 16 ao 34 em casa, você vai entender que tudo aquilo que Paulo tinha sobre ele, tudo aquilo que ele achou que ele poderia fazer para tomar a atenção daquelas pessoas, para convencer aquelas pessoas sobre esse tema ressurreição, ele fez. Ele falou dos filósofos da época para tentar trazer a atenção das pessoas que estavam vindo e usou de tudo aquilo que ele podia, de toda a sabedoria que Paulo era dotado, do intelecto de Paulo. Paulo era um homem culto, era um homem cheio de inteligência, e ele fez de tudo isso para que aqueles homens também cultos conseguissem se conectar ao que ele estava dizendo. Só que ao final nós acabamos lendo 34, que o resultado ficou muito aquém do que Paulo queria. O resultado ficou distante do que Paulo se propôs para aquele tempo. Num estudo sobre esse assunto lá no irmão Rick Renner, algumas palavras em grego demonstram que Paulo saiu triste, Paulo saiu decepcionado. E no caminho para Coríntios, Paulo começa a entender o que é que faltou naquela pregação. Por que é que aquela pregação tão poderosa, usando de todos os artifícios que eram possíveis para aquele momento, não conseguiu converter muitas pessoas, foi chamado de tagarela, pediu para ser escutado em outro momento, nada funcionou. E aí, você vai abrir comigo em 1 Coríntios 2, do 1, Paulo agora vai mostrar a mim e a você o que ele entendeu que faltou. O que ele entendeu que deixou de existir para ele ter alcançado o êxito. 1 Coríntios 2, no verso 1, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Essa sabedoria aqui no original é a sabedoria humana, muito importante nos dias atuais, mas muito longe de ser comparada com a sabedoria de Deus. No 2 diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Preste atenção ao 4. Aqui vem a revelação. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Essa palavra demonstração é apodeikoumim, algo visto exteriormente, ou algo que autentica, que prova, que comprova, que gera transformação do que se está dizendo. Paulo acaba de explicar que, nesse instante, ele abre mão da sabedoria humana, ele abre mão do que ele entende, ele abre mão do que estava dentro dele, para dar lugar à demonstração do Espírito e do poder. Porque lá em Atenas, mesmo sendo deuses estranhos, mesmo sendo movimentos diabólicos, aquele povo em Atenas estava acostumado, se você estudar um pouco o capítulo, aquele povo estava acostumado a ver demonstrações. E Paulo começa a entender que naquele instante, para que ele tivesse logrado êxito, a letra precisaria ter sido acompanhada da demonstração do Espírito e do poder. E quando ele vem explicar, no que acabamos de ler em 1 Coríntios 2, no verso 4, ele diz: olha, essa demonstração do Espírito e poder tem que ser algo evidente, algo que comprove de que o ensinamento,
de que a letra, de que o que está sendo ministrado está transformando. E eu preciso ver isso. E isso era fundamental naquele momento. Porque todas as vezes, meus irmãos, que nós nos movemos em cima de uma palavra de cura, de uma ministração poderosa para a cura, e tudo que eu vou falar nessa igreja tem sobrando. Todas as vezes que nós vamos nos mover numa ministração para a cura, se faz necessário que a letra seja acompanhada de demonstrações. Porque todas as vezes que nós falamos em família, onde o perdão é necessário, onde coisas precisam ser ajustadas, a letra precisa ser acompanhada naquele instante de demonstração. Nós precisamos ter entendimento que há uma necessidade de se dar espaço para o Espírito se mover. Numa reunião de líderes, às vezes o corpo da gente, a mente, não vocês, o meu só, às vezes assim, poxa, eu estou tão cansado, mas será que dá para eu faltar essa reunião de líderes? Mas numa dessas reuniões de líderes, o pastor Tiago disse assim, olha, se você deseja aqui na ministração o Espírito se mova, calcule o seu tempo e dê tempo para isso acontecer, porque senão isso é uma bagunça. Então tudo aquilo que nós vamos ministrar, nós precisamos entender que ao final há necessidade da demonstração. Paulo acabou de provar isso. E sabe, meus irmãos, você vai entender que, como está lá em 2 Coríntios 3,6, diz assim, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Você entende que a capacidade não veio para ser a letra? Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos continuar construindo a história e já já a gente chega no servir, tá bom, irmão? Fica tranquilo, eu não estou doido não, eu sei que o tema é servir. Lá em Hebreus 12, eu queria que você abrisse, você conhece esse texto, eu vou só ler a partir do verso 5, porque realmente o tempo ali ele não está do meu lado. Em Hebreus 12, 5, nós vamos trazer uma revelação que eu e você precisamos ter consciência dela. No verso 5 diz assim, acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes deu, dirigindo como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir. 6, pois o Senhor disciplina quem ele ama, os filhos, e castiga todo aquele que aceita como filho. Todo esse texto vai discorrer sobre a certeza de que eu e você seremos disciplinados por Deus. E que isso não é uma opção. Se você deseja crescer em Deus, você precisa se submeter à disciplina dele. E se você pensar em esquecer isso, você também está abrindo mão de uma paternidade, porque ele chama filhos e disciplina no mesmo pacote. Então, se você decidir que a disciplina não te agrada, porque nesse texto ele fala que a disciplina é desagradável, é ruim, se você decidir não passar por esse processo, você também está dizendo assim, eu também não quero ser mais filho dele. E você sem Deus, você sabe o que é que fica. Então a condição de disciplina não existe. Não tem como você dizer, eu não quero ser disciplinado. Você vai ser disciplinado. E Deus é tão bom que me prepara, que prepara você para dizer, olha, se você quer ser meu filho, prepare para a disciplina. Ali eu tenho sentado 2 dos meus 3 filhos, Gustavo e Júlia. Helena está em casa com Elaine. E tudo aquilo que por bondade e misericórdia Deus tem feito chegar a nossas mãos e a nossa casa, quem primeiro usufrui disso são eles, os meus filhos. Essa é a parte do bônus de ser meus filhos. Só que eles também vivem o ônus, porque eu estou em crescimento. Eles também convivem com às vezes um pai que fala um pouco mais alto, com um pai que às vezes é bruto, com um pai que às vezes perde a paciência, com um pai que às vezes reclama sem ter motivo, porque essa é a parte do ônus. Porque se eles são meus filhos, eles vão ter que desfrutar de bônus e de ônus, mas eles não têm como se livrar disso.
Só que a coisa que você mais precisa entender, e eu vou te dar esse exemplo, não é tão bom quanto os exemplos do pastor João, mas eu vou me esforçar ao máximo para te ajudar. Quando você chega numa academia e você tem por objetivos ficar mais forte, deixar os braços mais fortes, você quer ficar mais magro, lá tem um caminhão de equipamentos, de ferros lá, cheio deles. E se você não se conectar a eles, se você não usar eles, para que eles sejam uma ferramenta de te ajustar, de te fazer esforço para que você alcance o objetivo, aquilo não tem sentido, é um molho de ferro só. Mas no momento em que você se conecta com aquilo, aquilo é uma ferramenta para te ajustar. Deus sabe como me disciplinar e disciplinar você, irmão. Deus sabe como extrair de você e de mim o melhor. Deus sabe como fazer eu e você se esforçar. Deus sabe como tocar em você de uma forma que você reavalie seus pensamentos, que você não se ache a quarta pessoa da Trindade. E normalmente, geralmente, em 99,9%, as ferramentas que Ele vai usar para você são as pessoas que estão bem pertinho de você. Por quê, Gustavo? Porque essas pessoas são importantes para você. Porque tudo aquilo que você fizer com elas, que não foi legal, tudo aquilo que você viver com elas que não for legal, você vai se tocar, você vai se incomodar, isso vai fazer mal a você e você vai repensar, e em Deus você vai buscar forças para melhorar. Deus não vai usar um estranho, porque Ele sabe que o estranho não faz parte da sua vida, o estranho não toca a sua vida, você talvez não fique tão incomodado. Mas se por acaso eu estiver saindo no meu condomínio e um barbeiro passar na minha frente e eu disser der 3 gritos nele e ele ficar com raiva, não muda meu dia. Mas se eu sair de casa e aumentar o tom de voz para a dona Elaine, meu dia já se acabou ali, compadre. Eu tenho que fazer alguma coisa para consertar aquilo ali, eu tenho que ajustar aquilo ali, porque meu dia não vai ser mais o mesmo, porque aquela é a ferramenta que Deus está usando para me disciplinar, para dizer: ei, bicho, tem fruto do Espírito aí, baixa a bola. E Deus sabe disso. Então, se você entende que faltou na ministração de Paulo demonstração do Espírito e poder, que em 1 Coríntios 2,4 ele diz que não se apoia mais em sabedoria humana, mas que ele vai dar lugar à demonstração do Espírito, que essa demonstração é a comprovação de que a letra está servindo, de que você não só sabe de Gênesis e Apocalipse, mas você vive de Gênesis e Apocalipse, demonstrando o poder com que você aprendeu, e as pessoas que estão do seu lado vão ser afetadas por uma transformação gerada sim pela letra, mas pelo seu esforço de crescimento. E sabe, meus irmãos, em Mateus 5, você vai abrir, em Mateus 5, no verso 1 diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. E aqui eu queria que você prestasse atenção. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que promovem a paz. Bem-aventurado os que não deixam ela ir embora. Esses são chamados de filhos, a mesma condição da disciplina de Hebreus 12, filhos. A mesma condição. Sabe, meus irmãos, deixa eu tentar explicar assim a você. Você não passa, quando está dirigindo numa avenida e vê um prédio de 40 andares levantado, e você diz assim: vai cair. Você tem a certeza que aquele prédio nunca vai cair,
Mas você não conhece o engenheiro que fez a fundação, a estrutura, o alicerce, mas mesmo assim você tem paz. Diz assim, prédio desse tamanho, duvido cair, porque quem fez sabe o que fez. Nós temos a estrutura de sermos pacificadores, de sermos servos. E essa estrutura foi dada por Deus. E por que às vezes questionamos se podemos passar por isso? Se a estrutura existe. Você não questiona a estrutura do engenheiro que você não conhece, mas às vezes questiona a sua estrutura de ser um pacificador? Foi Deus que fez assim. Foi Deus que me fez assim, que fez você assim. Se Ele está dizendo que bem-aventurados, mais felizes, são os pacificadores, é porque isso já está dentro. Essa estrutura está pronta. Gustavo, qual é a hora que vem o servir? Você nunca vai ser um pacificador sem ser servo antes. Sabe por quê? Porque servir é se doar, é se entregar, é abrir mão dos seus direitos, é fazer pelo outro. Então essa condição de servo é a condição que te conduz a aprender a servir dentro de casa. Você não vai precisar de uma oportunidade do seu pastor para dizer, olha, eu vou te convidar para ser líder de um canto, para servir nisso. Essa você não precisa mesmo, essa você pode fazer a partir de agora. Essa você não pode dizer, poxa, eu não tenho oportunidade de servir. Porque você tem uma família. E você só vai conseguir viver em paz. Você só vai conseguir fazer com que as coisas durem na sua mão, se você começar a entender o que é servir. Você provê, é você que trabalha. É você que traz para dentro de casa. É você o provedor natural da sua família. Só que quando você chega em casa, você faz assim, ó. Toma. E você, depois? Eu sou depois. Se você não for servo desse jeito, irmão, você não pode servir em outro lugar. Se você não aprender a servir em casa, você não pode servir em outro lugar. Uma dessas conversas maravilhosas que eu tive com o pastor Tiago, ele disse assim, Gustavo, sabe por que às vezes eu fico pedindo inspiração a Deus para criar departamentos? É para usar esses departamentos para treinar pessoas, para capacitar pessoas. Para que por meio disso as coisas aconteçam. Deixa eu te dizer uma frase e você vai levar para a vida. Não há um crescimento mais seguro, não há um crescimento mais alicerçado do que o crescimento que vem pelo servir. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos líderes do negócio é crer. E eu nunca aprendi tanto na minha vida. Eu tenho MBA, eu sou coach, eu tenho PhD. E quando eu recebi o convite, dentro da minha humilde naturalidade de pensamento, eu disse, graças a Deus, um lugar para botar todo esse conhecimento para fora. Com 3 reuniões eu descobri que eu tinha que voltar para estudar. Você sabe o que é servir? A gente encontra pessoas lá que elas não quiseram errar, não.
mas estão passando dificuldade. Porque ninguém erra dizendo assim, eu estou com vontade de errar mesmo. Mas existe um texto que me segue. E é aquele texto da mulher que foi pega em adultério. E quando você sabe dessa história toda, e quando todo mundo tenta pegar Jesus, apresenta o erro dela, ela de fato estava errada, ela de fato cometeu um pecado, e aquele caminhão de vozes inundando a mente de Jesus, e ele pegou o dedo e começou a escrever na areia. Às vezes, para servir, você e eu vamos ter que pegar o dedo e começar a escrever na areia, para dar tempo para sua mente parar de julgar, para dar tempo da sua mente lembrar que alguém já teve misericórdia de você. E se você passa por qualquer dificuldade em casa, no seu trabalho, mas que você está aberto a essa temporada de serviço, aprenda a escrever na areia. Se Jesus fez, já é exemplo. Se Jesus fez, já serve para mim e para você. Porque o escrever na areia é o tempo de você lembrar de que você já errou, mas que naquele instante você está para servir. E servir e julgar não andam juntos. Na verdade, julgar não anda junto da gente em canto nenhum. Mas aonde Deus tiver confiado você, quando ficar pesado, decida escrever na areia. E como Jesus disse, você pergunta a você mesmo: será que eu posso atirar essa pedra? Será que eu posso atirar essa pedra? Jesus não podia fazer essa pergunta a ele, porque ele poderia atirar a pedra. Ele fez aos outros. Mas você não decidiu ser servo? Faça você. Respire. Comece a escrever na areia. Comece a escrever na areia. É o tempo do Espírito Santo lhe tocar. Eu já escrevi na areia, gente. E tenho que continuar escrevendo. Porque às vezes as histórias chegam para a gente e você, a vontade que tem é dar uma surra. Aí eu começo a escrever e digo assim: eita, trabalho que eu dei atrás de a Rita, trabalho que eu dei a eles. E eles nunca deram em mim. Cheio das minhas razões. Você já desfrutou de misericórdia de alguém. Servir é o melhor caminho para crescer. Se você for esticado servindo, você se torna uma ferramenta importante para Deus. Tire de dentro de você todo julgamento. Tire de dentro de você tudo aquilo que não se acopla a servir.
Sirva em casa. Sirva a sua esposa, o seu marido, aos seus filhos. Se você sair de lá aprovado, você está pronto para servir. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Nós confiamos que a sua palavra foi ministrada e nela há poder. Só você, Espírito Santo, tem a capacidade de tocar individualmente cada pessoa. Nós não temos, mas você tem. Construa um coração de servo em todos nós. Nos permita continuar a sua obra com o mesmo DNA, do mesmo jeito, da mesma forma. Nós confiamos na estrutura implantada por você, Criador, em nós. Nos ensine a servir em casa como um grande laboratório para podermos servir fora de casa. Se você está aqui nessa manhã e quer começar essa temporada de servo, você precisa de um pai para te instruir, para te orientar nessa caminhada complexa, árdua, mas que traz um crescimento exponencial. Eu não vou insistir muito, mas eu sei que existe uma pessoa aqui que precisa aceitar Jesus hoje. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Existe alguém que precisa romper. Se você não se sentir confortável de fazer aqui, tudo bem, mas essa manhã há uma inquietação em você. Se você deseja seguir essa caminhada, não vá sem um pai. Amém. Se você está aqui, já fez essa confissão e deseja o batismo no Espírito Santo, com essa demonstração de poder, com evidência de falar em outras línguas, levante a sua mão, para que você saia daqui cheio. Todos cheios. Se você está aqui essa manhã e alguma coisa no seu corpo te incomoda e você não quer passar daquela porta com isso te acompanhando, e você confia que o Espírito Santo está aqui disponível para lhe curar, levanta a sua mão. Irmão, fique de pé que você está muito longe, eu estou sem óculos, um ali. Tem mais alguém? Mais duas irmãs ali. Mais uma irmã ali. Irmão, nós vamos orar por cura para essas pessoas. E se você que sabe que precisa aceitar Jesus hoje, quiser fazer enquanto eu estou aqui, você fica livre. Eu queria que a igreja se conectasse a essas pessoas que precisam de cura como se realmente fossem entes da família de vocês. Eu queria que vocês tivessem esse cuidado e esse zelo nessa oração. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Está escrito, essa é uma ordem dos céus. Essa é uma ordem dos céus. Nós declaramos cura se manifestando de forma poderosa. Cura sendo tocada de forma poderosa pelo poder do nome de Jesus. Nesse instante, o Espírito Santo alcança essas pessoas com cura. Todo mal-estar, enfermidade, saindo agora pelo poder do nome de Jesus, para a glória de Deus. Gente, muito obrigado. Deus os abençoe. Sejam abençoados na prática da palavra.
Enquanto o Gustavo está orando por ele, eu gostaria que você não saísse um instante só, por favor. Sabe, irmãos, tem uma nota bem forte no meu coração. Realmente tem alguém hoje aqui que precisa entregar sua vida a Cristo. Você ouviu hoje sobre serviço, e o maior serviço que o cristão pode prestar é o seu Senhor. O Senhor que o comprou, o Senhor que o resgatou, o Senhor que quitou a sua dívida, o Senhor que provou que ama os seus servos. E sabe, irmãos, há uma história bem interessante no Antigo Testamento. A rainha de Sabá vem cheia de dúvidas, cheia de preocupação, de questionamento. Ela vem até Salomão. Quando chega até Salomão, a Bíblia diz que nada do que tinha oculto no coração dela ficou sem revelação. Isso mostra para mim e para você que quando eu e você, irmão, buscamos ao Senhor Jesus, tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos traz transtorno, que nos traz mal-estar, o Senhor vai mesmo se revelar a você e mostrar as soluções. Você não vai encontrar em outro lugar, em ninguém mais, solução para isso que está aí atormentando a sua alma, só em Jesus. A Bíblia diz que depois que a rainha de Sabá, ela recebe estas instruções de Salomão, os olhos dela se voltam para a casa de Salomão, e diz que ela começa agora a observar os servos de Salomão. Diz que eles se vestem muito bem, diz que a comida que é servida para eles é de melhor qualidade, e é junto com todos os seus oficiais. E ela ainda fica também tão fora de si, diz a Bíblia, que ela diz: bem-aventurados são vocês, servos que estão diante do seu Senhor todo o tempo para beber desta sabedoria. Sabe, Jesus não quer você apenas nesse momento aqui, dessa emoção, nesse momento em que está sendo feito esse convite, não é um apelo para você ser salvo, mas Ele quer se revelar a você diariamente. Não estamos chamando você para que você seja mais um número nessa igreja, porque ninguém aqui é um número. Cada um de nós somos parte de um corpo, e todos nós, irmãos, temos a nossa função nesse corpo. Então Cristo está te chamando nessa manhã para que você venha fazer parte desse corpo. Não fique aí, levante-se, venha receber a Cristo. Os conselheiros vão levar você até uma sala, e aí vão te dar maiores informações sobre esse passo tão importante que você faz nessa manhã. Tem alguém? Se você quer fazer isso, por favor, acompanhe ele enquanto eles estão saindo, para que nós possamos ganhar tempo. Amém, queridos? Não esqueça, a oportunidade está sendo dada 2 vezes para você. Amém? Só rapidamente dar mais uma informação. Nosso irmão Edivan Biones pede aqui para informar que hoje, às 18 horas, a Escola de Pais vai estar realizando uma reunião para os pais e os adolescentes de 15 a 18 anos, aqui na sala do 1º ano, com a nossa irmã Carol Rufino. E o tema de hoje à noite será a bênção do trabalho. Então lembre, pai, você que tem a filha adolescente de 15 a 18, a sala do 1º ano é aqui atrás dos fundos da igreja. Amém, queridos? Então, nós estamos encerrando, agradecendo a você que esteve conosco pela internet. Compartilha esse link. Você sabe, nós estamos crescendo, irmão, passamos de 60 mil seguidores no Instagram e passamos de 90 mil no YouTube. Nós queremos chegar a 100, 200 mil com a sua cooperação, tá bom? Então vão na paz do Senhor, tenham um excelente domingo, e daqui a pouco às 18 horas estaremos aqui celebrando a vitória de Cristo Jesus. Vão em paz, Deus os abençoe.